Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Queridos amigos, boa tarde a todos. O pessoal aqui responde, Márcio. Antes, sejam as minhas palavras de profundo agradecimento pelo voto de confiança, pelo convite amigo que recebo mais uma vez para vir falar no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Talvez eu conheça essa casa aqui há mais tempo do que vou apostar alto a maioria que está aqui presente. Imaginem vocês que eu vinha a essa casa fazer palestra, eu tinha cabelos em quantidade. Mentira, Márcio? Mentira, Helena? Eram tantos que eu encaixeava. E quando a gente olha para trás e vê a manutenção de amigos, como aqueles que eu fiz aqui, e na medida em que a gente chega hoje e encontra abraços desses que ainda estão do lado de cá, e daqueles outros que já partiram para o lado de lá, quando somos acolhidos pelos braços visíveis e invisíveis, sentimos que tem valido a pena. Não que o trabalho espírita denuncie qualquer valor, nível espiritual. É sempre a oportunidade de trabalhar no nosso soerguimento, na nossa melhoria íntima. Mas o fato de mantermos-nos por décadas numa atividade espiritual e minutos que antecedem a ela, nós ainda nos emocionarmos, pedindo as leis da vida, pedindo ao Senhor da vida que nos auxiliem a mobilizar nossa memória, nossa emoção, para falar a vocês. Ao longo desses 37 anos de atividade doutrinária, de palestra, ainda chegar a essa época e sentir esse entusiasmo pela fala, isso sim é motivo de gáudio, de alegria, de satisfação. Então, como agradecer aos companheiros que aqui estão hoje à tarde, se não pedir ao Senhor que mobilize a nossa fala, a nossa energia, a nossa vontade de dividir. Eu vou pedir licença aos companheiros, já que eu cheguei aqui e muitos disseram que há muito tempo estão me esperando, pois então eu vou dizer que meu ônibus só sai às 1h e que eu vou me estender um pouquinho. Eu havia prometido ao Márcio falar até 00:30, não entendi o riso. Gracinha. Então eu vou fazer uma palestra menor hoje, Márcio, falar só às 10h15, porque eu estou cansado, tá bom? Que Deus nos abençoe, amigos, que Deus nos proteja hoje e sempre. Entre cônjuges, quando um desencarna, o que fica vai se chamar viúvo ou viúva. Se foi ela quem desencarnou, nós nos referiremos a ele dizendo, o viúvo de fulana. Apontaremos esse sujeito na rua e diremos, ele é um viúvo, ele é viúvo. E quando nós falamos viúvo, já entendemos do que se trata.
a esposa dele veio a óbito, desencarnou. Se foi ele quem desencarnou, nós ao vermos essa senhora na rua diremos, é uma viúva, é a viúva de fulano. E ao falar viúva, não precisamos acrescentar mais nada, explicação nenhuma. Todos entenderão que o esposo dela veio a falecer. Quando nós vemos uma criança e apontamos para ela e dizemos assim, é um órfão, se tratando de um menino, todos entenderão que foi o pai, a mãe ou ambos que desencarnaram e, portanto, se trata de um órfão, no caso de uma menina, de um menino. Se nós virmos uma menina e dissermos, olha, aquela menina ali é órfã, também todos entendem. Mesmo as pessoas mais simples entenderão que trata-se de uma menina que veio a sofrer a separação física, pela morte física do seu papai, da sua mamãe ou dos dois. Vejam que essas palavras definem uma situação de estado, uma solidão, uma perda. Essas palavras repetidas, faladas, elas expressam, elas embutem em si um significado preciso, que todo mundo entende: órfão, órfã, viúvo e viúva. Palavras específicas, todos nós sabemos o que são. E aí então, nessa linha, irmãos, eu pergunto aos meus queridos, qual é o nome que se dá? Qual é a palavra que define o pai ou a mãe que perdeu um filho? Qual é a definição? Qual é a palavra que possa definir a situação de alguém, de um pai ou de uma mãe ou dos dois, que tenha perdido um filho? Que palavra é essa, queridos? Vocês não sabem? Não é que vocês não saibam. É porque simplesmente a palavra não existe. A palavra para definir essa situação não existe. E eu creio que ela não exista porque essa situação é tão medonha, ela é tão cruel, ela é tão estranha, ela é tão aterrizante, que a língua se nega a criar uma palavra para definir essa situação, porque era um estupor, era uma estranheza. Ainda que nós gostemos muito do nosso papai, da nossa mamãe, e ninguém gostaria de vê-los partir, mas o fato é de que pela razão deles serem mais velhos, existe uma apreensão, existe uma previsibilidade nossa que nos diz que eles deverão ir antes de nós. E isso de alguma forma nos prepara, ainda que inconscientemente, existe já uma adequação emocional para esse momento que vai acontecer, mesmo que não queiramos que ele se dê. Mas quando essa ordem se inverte, quando é o pai e a mãe que vai segurando no caixão, levando o corpo de um filho ou de um neto, quando essa relação se inverte, e ao invés de o mais velho ir, vai o mais novo, isso é um horror. Quando eu provoquei aqui vocês no início, perguntando a palavra, ouvi taxativamente dor, saudade. Então, o que eu quero dizer é que não existe uma palavra, porque talvez o idioma, e digo mais, o inglês e o português, não se trata somente da ausência de uma palavra no idioma nosso, mas no próprio idioma de Shakespeare, no inglês, também não existe essa palavra para definir esse estado de coisa.
Nós espíritas temos algum receio ao nos referir à palavra perda. Mas eu acho que quando acontece um negócio desse, não existe coisa melhor do que perda mesmo. Nós tentamos dizer, se separou momentaneamente, se afastou. Mas a sensação que o pai, a mãe, o casal, os pais sentem é de perda mesmo. E quando se trata de uma perda por uma morte violenta, como de uma garota tomando banho num banheiro acanhado e tosco, na favela da Rocinha, questão de 25 dias atrás, isso não é perda. O pai e a mãe se sentem roubados. Uma vez, eu numa rua do Rio, na Praça da Bandeira, um sujeito chegou e me tirou o cordão. Não me fez nada comigo, só tirou o cordão de maneira agressiva. E aquilo eu fui tomado de uma indignação. A pessoa traz também uma vibração e aquilo nos contamina e a gente fica desestruturado, não só física, mas até psiquicamente. Levou o cordão. E aquela sensação desagradável que me ocorreu pelo fato de eu perder o cordão, imagine uma joia, algo que eu posso comprar outro. Imagine qual é o sentimento de um pai e uma mãe que está esperando o seu filho chegar, como todo dia faz depois da faculdade, e aquele dia o que chega é uma notícia que ele não chegará nunca mais. A sensação é sim de roubo. É como se alguém viesse sem permissão e afanasse essa pessoa da sua vida, trazendo imensa dor. Esse é o sentimento que possivelmente aquelas senhoras, algumas jovens, algumas mais velhas, certamente sentiram, quando na madrugada de 29 de novembro de 2016, aquele voo que saía de São Paulo em direção a Medellín, na Colômbia, o voo 2933 da LAMIA, conduzindo 77 jogadores, equipe técnica, equipe de preparação, para fazer um jogo lindo, porque a equipe chapecoense, desconhecida, havia feito uma campanha bonita no Brasil, estava indo para o estrangeiro disputar a Copa Sul-Americana de futebol, com grande possibilidade de trazer a taça. E possivelmente aquelas mães e esposas, quando aqueles meninos foram despedir-se delas, elas devem ter dito, cheias de vontade: vai com Deus, amado, vai com Deus, meu filho, que Deus te leve e Deus te traga, querido, vai em paz. Aqueles meninos estavam tão felizes, tão inebriados de alegria, que talvez não tenham nem dado muita importância a esses votos. Coisa de gente velha, coisa de gente medrosa, porque eles estavam ébrios de alegria, de entusiasmo. A farra que fizeram entrar naquele voo dá-nos a entender que jamais esperariam que aquilo viria a acontecer. E mais ou menos em torno da 1 da madrugada do dia 29, o avião não tem autonomia de combustível, segundo a versão que nos chegou, e ele não consegue aterrissar com segurança, queimando, batendo 8 quilômetros apenas da pista de aterrissagem, matando dos 77, 71 pessoas. Eu fico pensando que essas mães, essas esposas, devem ter dito, depois de saberem disso: meu Deus, será que eu não gritei alto para o Senhor? Será que eu tinha de ser mais enfática?
Será que eu tinha de ser sido mais a verdadeira, mais intensa no pedido? Será que o Senhor não ouviu eu dizer para ir com o Senhor levá-lo e trazê-lo? Meus queridos companheiros, irmãos e irmãs, talvez não haja nesse assento aqui hoje à tarde ninguém que não conheça um pai e uma mãe que tenha passado por essa experiência. Porque por mais que ela seja doída, por mais que ela seja anormal do ponto de vista humano, ela acontece. De vez em quando ela acontece. De vez em quando a vida, de maneira obstinada, quer nos dizer, nos mostrar, provar que a vida humana é muito precária. Que a maior ilusão que nós temos, que é a ideia de continuidade no corpo, que isso é uma grande ilusão. Principalmente quando somos jovens, principalmente quando não temos uma doença grave, não podemos imaginar que nós partiremos imediatamente. Sinceramente, não temos uma ideia de que vamos sair desse mundo para já. Ninguém sabe quando vai. Ninguém tem um aviso prévio de quando vai desencarnar. Aliás, às vezes, eu até quando faço essa palestra, eu olho assim, às vezes, para as pessoas, com mais atenção, porque são pessoas que me dão um feedback. Aí a pessoa, ele já está vendo alguma coisa. Aí a pessoa não olha para mim, ela fecha o olho. Eu quero dizer, queridos, que eu não sou médium nenhum. Não estou vendo nada, sentindo nada, cheirando nada, nada. Se por acaso você não estiver aqui semana que vem, não tem nada a ver comigo. O fato é que essa realidade nos assombra. E a vida de vez em quando vai repetindo essas coisas para dizermos que estamos aqui sem saber até quando. E essa ilusão nos persegue durante muito tempo. Naquele final de ano de 1961, a dona Vilma chama a dona Eloíde para assistir um show do Gran Circo norte-americano na cidade de Niterói. Era um sábado. E a dona Eloíde, porque estava com as pernas muito inchadas, estava às portas de dar a luz ao seu filho, ela declina do convite. Ela não vai a essa noite do Gran Circo norte-americano na cidade de Niterói. A dona Vilma foi sozinha e hoje ela tem uma marca de queimadura perto da orelha. E eu não sei, queridos, se a dona Eloíde tivesse ido aquela noite, aquele espetáculo, eu talvez, Márcio, não estaria falando hoje aqui, porque a dona Eloíde é minha mãe. Ela estava esperando exatamente a mim naquele ano de 61. Pronto, falei minha idade. Mais de 500 pessoas. Os dados são imprecisos, mas se fala às vezes em 800. Então, a vida de vez em quando vai armando essas circunstâncias, mostrando, dizendo, repetindo, sobeja, enfaticamente, que chega um momento e que não existe segurança nenhuma para permanecermos aqui pelo tempo que nós pensamos. E o mais interessante é que o episódio com a equipe chapecoense acontece na madrugada de segunda para terça. Na terça-feira eu tenho um plantão no hospital no Rio de 24 horas. Saio muito cedo de Niterói por causa do movimento da ponte. Me lembro que encontrei-me com um jornaleiro e perguntei a ele, e aí, como vão as coisas? Ele disse, tudo bem, o problema é esse avião que caiu. Eu não tinha visto, fui dormir mais cedo em função do plantão no dia seguinte. Quando acordei no dia seguinte, fui para o plantão, trabalhei durante o dia, não me atinei no noticiário, só à noite de terça-feira
no jornal noturno, é que eu vi o acidente, aquela tragédia de comoção mundial. E na quarta pela manhã, eu tomava um voo para São José do Rio Preto, onde faria um roteiro de palestra envolvendo cidades de Catanduva, Rio Preto, Votuporanga. Então, naquela manhã, eu ia direto do plantão para Rio Preto, já fui com mala. Naquela noite de quarta-feira, dia 30 de junho, eu faria uma palestra em Rio Preto. E eu não podia falar de outra coisa, queridos. A mensagem espírita daquela comoção nacional e mundial tinha de ser o acidente com a equipe de Chapecó. Foi quando eu me lembrei, no voo, organizando o pensamento para fazer esse comentário. Eu me lembrei que eu conheci um fato ocorrido ali em Rio Preto, no ano de 1960, depois obviamente fui checar os dados. Acidente esse que ficou conhecido como o acidente do Rio Turvo. Ele havia acontecido na noite de 24 de agosto de 1960. Nessa ocasião, 59 meninos, e desta vez adolescentes. Estamos falando aí de garotos de 12, 13, 14 anos, que faziam uma gincana entre uma escola de Rio Preto e Barretos, também no interior de São Paulo. E aquele ônibus sai durante a noite, uma noite fria, uma noite chuvosa, e o motorista se desgoverna, cai no Rio Turvo. E os 59 meninos adolescentes morrem naquela noite. Eu lembrei-me desse episódio. Depois fui consultar as obras e vi que alguns meninos, entre eles um garoto, a família foi ao Chico Xavier. Rio Preto tem certa proximidade com Uberaba. A família foi a Uberaba receber alguma notícia do filho, e recebe a informação do filho e dos mentores do Chico, de que aquele acidente no Rio Turvo era uma espécie de simetria com o outro 24 de agosto, só que esse acontecido em 24 de agosto de 1572, conhecida como a noite de São Bartolomeu, a noite que se constitui numa página sangrenta da história francesa, quando casar-se-ia Margarida de Valois e Filipe de Navarra, ela católica e ele protestante, e a mãe da noiva, Catarina de Médicis, empenhou a sua palavra aos protestantes, de que não obstante a guerra entre as duas religiões, naqueles dias encontraria paz, de modo que os príncipes e a nobreza protestante e alemã podia visitar Paris e o interior da França sem risco, porque era dia de paz, dia de festa, dia de casamento. Era uma emboscada. A nobreza protestante, centenas deles foram mortos, degolados. Os historiadores dizem que o rio Sena, o rio que banha Paris, que passa por Paris, foram tantas as cabeças e os corpos ensanguentados que foram jogados nas águas do Sena, que ele parecia mais uma artéria, uma veia de tão vermelho que ficou. 400 anos depois, a vida escolhe uma circunstância, um momento, e aquelas almas cumpliciadas, envolvidas no episódio da noite de São Bartolomeu, se encontram em São José do Rio Preto. A vida reúne essas criaturas e faz acontecer um processo de resgate espiritual para que essas criaturas se liberem desse karma, dessa culpa passada. Então vemos uma simetria, uma equivalência de episódios de 400 anos antes, amadurecendo ao longo de 4 séculos, e amadurecido acontece
também no 24 de agosto. É assim, meus irmãos. É assim que a doutrina espírita equaciona essas questões terríveis. É assim que nós entendemos, diante uma necessidade de ordem que a gente sente, de que essas mortes não podem ser assim por acaso. Como naquele 27 de janeiro de 2013, aqueles 242 meninos e meninas, moços e moças, mortos na Boate Kiss, em Santa Maria, e mais de 600 feridos. Esses episódios medonhos, tristes, impactantes, eles aconteceram vários e acontecerão outros tantos. A vida querendo nos dizer que ela tem planos diferentes dos nossos, às vezes. E ela organiza essas coisas na lei do karma, estabelecendo que a pessoa se encontre com o seu passado, resgate-o em termos espirituais. Mas quando nós falamos assim, quando nós dizemos que não existe bala perdida, de que aquele motorista do ônibus que faria o trajeto de Rio Preto para Barretos, quando nós falamos isso, ou o próprio voo da Lamia, estabelecendo uma lei kármica, dizendo que aquilo dar-se-á naquele determinado momento, que o responsável pelo ocorrido é a própria vítima, isso não parece estranho? Não parece que piora a dor do sujeito? Não parece que seria melhor em deixar? Não, é um acaso. Simplesmente meu filho deu azar de entrar naquele ônibus. Como teve crianças que desistiram de entrar no ônibus. Um menino, na hora H, porque estava de namorico com a menina, abandonou o ônibus dos meninos e foi no ônibus das meninas. A mãe, quando soube que o ônibus tinha caído no rio e que não tinha sobrado ninguém, ela entrou em choque, ela se desesperou. Ela foi para o quintal e bradava, gritava: meu Deus, eu quero meu filho! Um menino que imaginou o estado de desespero da mãe, correu em casa para dizer a ela: mamãe, eu não estava no ônibus. Quando ele aparece na frente dela, ela estava tão desvairada, tão desnorteada, tão perdida, que ele dizia: mamãe, eu estou aqui, eu quero meu filho. Ela não viu o filho. Foi necessário que o marido pegasse pelo pulso: olha ele aqui. E ela cai de joelhos agradecendo a Deus: ai Senhor, o Senhor trouxe meu filho. Eu tenho a impressão, como é que o coração consegue essa variação de emoção? Sair do céu e adentrar o inferno, e sair do inferno e ir para o céu de uma maneira tão vertiginosa. Que coisa rápida! A pessoa está no seu inferno astral e respira luz do céu. Mas acontece, essas coisas acontecem com nós outros. Nós temos a ideia de conceber Deus trabalhando em nosso favor. Sempre que a coisa acontece em nosso favor, a gente, opa, até que enfim existe um pai. Quando eu cheguei ainda há pouco ali, com o Zé Hélito, consegui uma vaga ali em frente ao centro. Eu disse: Zé Hélito, Deus existe. Consegui parar aqui na rua essa hora? Deus existe. Eu só queria saber o que o sujeito que veio depois de mim, cuja vaga eu peguei, o que ele vai dizer de Deus. Vejam que a nossa apreciação de Deus varia em função dos nossos prazeres, dos nossos desejos, da satisfação das nossas expectativas. Mas o fato é que às vezes parece mais doído. Eu pergunto aos companheiros: quem teria ousadia de ir a uma mãe de uma criança, de um moço desse morto, no acidente do voo da Lamia, e dissesse para a mãe assim: olha, foi ele que quis, o culpado é ele,
Vê se não parece pior. Parece melhor ela acusar o O, A, B, C, D, porque a ideia de a pessoa que está sofrendo, ela própria ser ela a causadora daquilo. Mas é assim que o Espiritismo coloca, queridos. A grande questão é que nós mesmos, espíritas, não temos sabido tratar essa questão de maneira adulta, evangélica, amorosa. Quando chega alguém na nossa casa, ainda que não tenha perdido um filho, mas que nasça um filho com uma debilidade mental ou física, ou ambos, quando nós tomamos contato com a vida de alguém que traz uma dor muito atroz, muito aguda, quando o casalzinho novo, depois que casou, está esperando o filhinho, arruma todo o quarto, tudo bonito, e nasce uma criança deformada, isso é medonho, isso é triste. E nós espíritas temos tido tanta falta de tato, tanta insensibilidade para tratar essas questões, que quase sempre, a gente não diz isso para a pessoa porque a gente não tem coragem, mas cá entre nós diz assim: quem mandou? Imagino que ela não fez, não é assim, queridos? Quem mandou ela aprontar? Imagina, para ela estar pagando isso, o que é que ela não fez? São avaliações destituídas da verdade. Porque sim, a vida maior registra o equívoco, o erro. Organiza uma estratégia de resgate. Mas nós só esquecemos de uma coisa, um detalhe que é fundamental. Ela só manda a fatura quando a gente já tem recurso para pagar. Ela só manda a conta quando ela se assenhora de que eles já estão prontos, já têm recursos para pagar. A semelhança do que ocorre com alguém que quer abrir um negócio e vai a um banco e pede um dinheiro, um adiantamento. O banqueiro sabe que não pode pedir a primeira prestação no próximo mês, o sujeito não abriu o negócio, não se capitalizou ainda. Então o banqueiro dá um tempo necessário, a pessoa abre o negócio, capitaliza, e lá daí algum tempo, quando a pessoa é honesta, o que geralmente a pessoa faz? Ela vai ao banqueiro e diz: bom, pode mandar a conta, porque agora eu tenho com o que pagar. São assim que essas almas fazem, queridos. São assim que essas criaturas que se percebem em fragilidade kármica, compreendendo o que tem de respirar, engolir os frutos podres que espalhou, são essas pessoas que chegam para suas mães e seus papais, no plano espiritual ainda: você quer nascer comigo? Você está disposta a sofrer a dor da perda de um filho? Pois então seja minha mãe, porque eu estou consciente desse débito, eu quero pagar. Você me ajuda a pagá-lo? Então é aquele que deve, consciente do seu débito, que vai ao banqueiro, porque tem condições agora para pagar. Então, quando nós vemos um casal padecendo de uma dor atroz desta, quando vemos vidas dando testemunhos de dor violentíssimos, quando conhecemos histórias de vida tão medonhas, que a gente pensa que a gente não tem condições, ou não teria condições de suportar, ao invés de o dedo em rixa apontar o que a pessoa fez, nós deveríamos dizer: invejar essas pessoas, porque elas já têm condição de pagar. Por nós não estarmos pagando, não quer dizer que a gente não deva. É porque somos pobretões,
tudo falido, que não tem com que pagar. Essas criaturas se capitalizaram. Como disse Emanuel, numa reunião, um companheiro perguntou: Emanuel, estamos aqui todos reunidos, diga aqui, quem de nós aqui é o criminoso? E ele disse: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Todos nós temos dívidas, irmãos. Todos nós temos débitos pendurados. E se a vida não nos cobrou ainda, não é porque a gente não os tem. É claro que varia de ser para a pessoa, de destino para destino. Mas é porque nós não pagamos, não é que a gente não deva na maioria das vezes, é porque não temos ainda com o que pagar. Então, quando essas vidas chegam na nossa vida e inspiram, nós dizemos, nós devemos ter inveja dessas pessoas. Porque é o caso de dizer, como é que você consegue pagar e ser essa pessoa linda que você consegue ainda ser? Eu estive no Sul, em abril, fiquei muito amigo de uma companheira em Canguçu do Sul, muito querida. Um sábado à noite eu estava me preparando para uma palestra que faria no dia seguinte, mandei uma mensagem para ela e disse: meu bem, ore por mim, amanhã eu terei uma palestra muito difícil, é lá em Cabo Frio. Mentira. E ela disse: sim, Eduardo, claro, eu vou orar por você. Pode deixar, meu filho, eu oro por você. Mas, Eduardo, não esquece também de orar por mim, não. Nós nos conhecemos e a conversa foi tão boa que eu nem te contei. Mas eu tenho um filho alcoólatra, Eduardo, de 45 anos. E hoje ele saiu desvairado. Eu não sei se ele chega e como vai chegar. E eu que conheci essa senhora daquele jeito, que não vi isso, eu disse: como é que você consegue? Como é que você consegue ser grande desse jeito, mulher? Para ser quem você é, diante de uma dor tão atroz, um anguante tão intenso. Então essas pessoas nos inspiram, irmãos. Porque muitos de nós, além de não termos com o que pagar, nós somos tão frágeis, que a vida não só não cobra, como coloca cunhas para nos segurar, porque a gente cai de tão fraco que a gente é. Ah, eu tenho uma vida boa, deve ser muito mérito. Não, é fraqueza, é debilidade. Ah, eu sou uma abençoada. Não, você é uma pobre espiritual, porque em verdade não se preparou, não tem condições. Então, ao invés da vida cobrar, ela coloca até cunhas, tudo segurando, tudo protegendo, porque a pessoa é tão frágil, que se vier uma ameaça de cobrança, ela se mata. Então essas vidas devem ser vistas por admiração, como grandes vidas, porque elas se entenderam, se reconheceram em débito e decidiram resgatar, decidiram pagar. Diz no Evangelho que Deus, o Pai, não dá pedra ao filho que pede pão, e nem serpente àquele que pede peixe, àquele que pede ovo. Então sabemos pela doutrina espírita que chega a hora precisa. Deus sonda os corações, sabe se ele já tem condições de pagar a fatura, parcela se for necessário e manda na hora exata, quando a criatura já está em condições de fazê-lo. Essa é a grande realidade espírita, é a grande mensagem. Aí dirá aquele: mas eu não acredito em karma. Ok? Vejamos, irmãos, que quer a pessoa acredite ou não no karma, o futuro dela é sempre incerto. A pessoa que não acredita, não acredita em karma, não. Como uma amiga minha foi casada com um companheiro, ele disse: olha, a nossa relação, separaram, depois, mas ficaram juntos, porque o filho estava acabando a faculdade, decidiram ainda ficar juntos, até o filho se resolver. Quando eles foram separar de vez, de verdade, ele virou-se para ela e disse: olha, até que a nossa vida não foi mal, não. Eu acho que a gente podia até continuar. Mas sabe qual é o problema seu? Você é espírita, espírita tem muito karma. Queridos, quer a pessoa acredite, quer a pessoa não acredite no karma, o futuro é sempre incerto.
Não somos só nós espíritos que não conhecemos o que vai nos acontecer. Quem não aceita o karma também não sabe o que vai lhe acontecer. E se as desventuras, se os testemunhos que tiver de vir, eles forem frutos de uma lei ao invés do acaso, isso sim, ao invés de nos trazer agonia, nos traz tranquilidade, porque sabemos que é fruto de uma lei sábia, que quando acontece, ela tende a acontecer no momento exato e não ao acaso. Então o coração do espírita, daquele que crê nas leis regulamentadas, divinas, respira tranquilidade, porque sabe que não vai acontecer antes que tenha condições de fazer o devido pagamento. Essa é a beleza da doutrina, irmãos. Como aconteceu com a nossa Célia Diniz, hoje presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o centro fundado pelo Chico, que depois da saída do Chico, de Pedro Leopoldo, em 59, o seu pai, Lico, passou a presidir o centro. A Célia sofreu a desencarnação do seu filhinho, Rangel, de 2 anos e 8 meses, não tinha 3 meses ainda. E depois sofre a desencarnação da filha, de 27 anos. É como se a vida quisesse assim, bom, deixa eu ver se ela está pronta mesmo. Me contou ela que um dia estavam os 3 brincando, os 3 filhos. E ela pensando consigo, filosofava, Deus, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho uma vida tão agradável, e um mundo tão sofrido, tão doído, Senhor, o que o Senhor está reservando para mim? E ela sentiu o rosto dela sendo forçado a virar e olhar os 3 filhos. Quando ela sentiu essa pressão focando os 3 filhos, ela voltou e não, isso não, pois era ali, pois foi exatamente dos 3, ela tem 1 hoje. Quando o Rangel, o filme, isso está registrado no livro As Mães de Chico Xavier, e no filme As Mães de Chico Xavier, aquela atriz faz o papel da Célia quando sofre a morte do garotinho de 2 anos e 8 meses de Rangel. Ele estava em casa com a babá, ela ia levá-lo para tomar sorvete, e como a bicicleta dele estava com o pneu furado, ela colocou na garupa da bicicleta dela, de adulto, levou para tomar o sorvete. Ele estava tomando sorvete, acabou de tomar o sorvete, quando ele foi subir na bicicleta, não é que ele caiu da bicicleta, ele passou, ele foi subir, ele passou, caiu do outro lado. Uma queda de 40 centímetros, não mais do que isso. Assolou uns aneurismas que já tinham início kármico já presente na mente. Quando ele cai, aquilo aparece e ele então tem a queda, chega em casa reclamando de uma dor, mas está aparentemente normal. A mãe ouve ele falar, mamãe, cabeça dói. E ela percebe alguma coisa mínima estranha. Sabe como é que a mãe vê? Ela leva ao pediatra. Ele analisa o garoto de cima e embaixo, diz, Célia, não tem nada. É preocupação de mãe. Parece mãe de primeira vez. Mamãe, cabeça dói. Mas brincando, ela leva o filho a um neurologista. Isso no sábado. O neurologista faz todo o teste com o garoto, avalia e diz, Célia, o Rangel de 2 anos e 8 meses está com reflexos superiores a uma criança de 4. Ele está normalíssimo, sossega, tranquiliza. Volta ela para casa, dorme, domingo de manhã. O garoto, mamãe, cabeça dói. No domingo à tarde ela consegue um outro médico que vai levar, o sujeito avalia e diz, Célia, ele está bom, não tem nada disso, desanca, fica tranquila, não acontece, não tem nada com ele, talvez o trauma da queda, mas é o susto, passa isso. Naquela noite ele quis dormir no meio do casal, do pai e da mãe. Eles acedem, ele dorme, no dia seguinte ela levanta. O pai está dormindo e o garoto com a mãozinha, com os dedinhos presos no dedo indicador do pai.
É quando o pai, de olho fechado, meio sonolento, percebe o garoto apertar forte o dedo. Quando olha, o garoto estava tendo a primeira convulsão. Daí a 3 horas ele morria numa UTI em Belo Horizonte. Quando a Célia vê o médico sair da sala com aquela cara de derrota, de perda, de impotência, porque não conseguiu reter o garoto, ela grita como qualquer mãe e diz: não, meu filho, não vá. Rangel, fica, meu filho. Não vai, fica com a tua mãe, amado. Espírita, sofreu durante longos meses o sentimento de culpa, porque imaginou que ele, ao despertar no mundo espiritual, se desassossegaria ouvindo aqueles gritos de desespero dela. Até isso às vezes piora. Ela ficou intranquila, dizia para si: mas eu devia ter reagido melhor. Eu sou espírita há tanto tempo, tive tanto contato com Chico, papai, mamãe. E ela se sentiu muito culpada, porque falou daquele jeito, e o garoto, despertando do lado de lá, talvez sentisse pena da mãe, ficasse desassossegado com pena dela. Ele então decide ir ver o Chico Xavier. Faz parte da fila. Quando chega próximo ao Chico, o Chico vira-se para ela e diz assim: você perdoou a babá pelo ocorrido? Porque ela tinha colocado o garoto na garupa de uma bicicleta de adulto e não na garupa da bicicleta dele. À luz do mundo, se ele tivesse caído a bicicleta do tamanho dele, talvez não morresse. Você perdoou a babá pelo ocorrido? E ela diz: sim, Chico, eu perdoei. Eu consegui perdoar essa moça, pode crer. Mas como vocês sabem, essas grandes almas trazem sempre lições novas para nós que pensamos que sabemos tudo. Ele disse: não, Célia, mas não é só o caso de perdoar. Você devia agradecer essa moça pelo ocorrido. O Rangel trouxe esse karma de sofrer uma queda e morrer por ela. E se ele cai do seu braço, do seu marido, vocês jamais se perdoariam por terem sido a causa da morte do seu filho. Agradeça essa moça, porque ela livrou vocês dessa culpa, e dessa dor que está doendo tanto, e a culpa vocês sentiriam também. Ela se emociona, chora, percebe a proteção divina em todos os acontecimentos. E quando ela está se despedindo do Chico, ele diz: e não se preocupe. Ele não ouviu seus gritos, saiu em braços tão maternais, dormindo quanto os seus. Só o Espiritismo faz isso por nós, queridos. Só o Espiritismo, sim, conjuga nossas atitudes de hoje com as atitudes do passado. Somos, de vez em quando, obrigados, constrangidos, convidados a engolir os frutos podres que nós próprios espalhamos pelos caminhos da terra. Mas Deus só faz isso quando reconhece, sabe, sonda, percrusta o nosso coração e sabe que Ele tem condições de agora sim pagar, porque estamos capitalizados. É assim que a doutrina espírita coloca as coisas, e nenhuma outra é capaz de trazer o morto filho aos nossos braços, o Pai amado aos nossos braços, como ela faz através dessas manifestações, demonstrações de imortalidade. São essas nossas palavras da noite de hoje, queridos. Eu ia falar até as 10h15, mas eu vou ficar por aqui. Mas queria ainda com vocês conjecturar a respeito da culpa que tem o nosso piloto do voo 2933. Porque até quando nós sabemos, ao que parece, a aeronave não possuía autonomia de voo, ou a quantidade de combustível não foi suficiente para conduzir com segurança até Medellín. E nós então imaginamos que se ele talvez tivesse sido menos ganancioso, aqueles 71 pessoas não teriam morrido, pensamos nós. Assim como o Rangel, da bicicleta da babá,
imprópria, nós dizemos isso. Nós estamos agora em novembro de 2017 e ficamos estarrecidos em novembro de 2015, quando surgiram os primeiros casos de microcefalia em Pernambuco, causado pelo Zika vírus, que por sua vez é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E ficamos nós pensando, quando vemos aquelas crianças com microcefalia, que se mostram, portanto, idiotizadas, loucas, perdidas, com as cabeças pendidas, com o corpo disforme, pensamos nós, onde está esse governo? Onde está essa vigilância sanitária? Onde está o poder público que não elimina esse mosquito? Porque pensamos, o mosquito uma vez eliminado, o vírus não tem como contaminar, não nasceriam crianças com microcefalia, simples assim. Mas ao que parece, a vida organiza as coisas de forma diferente. Não que tudo que aconteça esteja escrito, já tudo definido. Não é assim também. Imagine vocês, quem veio aqui à palestra, hoje à noite, e em sinal de gratidão, porque vocês vieram à palestra, eu vou pagar um churrasco rodízio agora para todo mundo. Mentira, claro. Mas vamos dizer que quem foi à churrascaria, o lado de cá comeu maionese, e o lado de cá, e daí não comeu maionese. O lado da direita que comeu maionese, quando for lá para as 3 da madrugada, vai sentir um desconforto intestinal e vai ao hospital, médico ou não. E nós, espíritas, diremos, foi o karma. Foi o karma que colocou todo mundo à direita e mandou essa gente comer maionese estragada, e aí deu no que deu. Não, irmãos, menos. Tem coisas do nosso mundo. O sujeito não prestou atenção e usou a maionese vencida. Coisas do plano. Segundo as questões 851 e 859 do Livro dos Espíritos, são coisas do mundo. Mas alguns acontecimentos, como uma microcefalia, não é uma diarreia. Então, o que a doutrina espírita organiza? Como é que ela fala? Como é que ela equaciona essa questão? Os espíritos que não têm comprometimento kármico com aquela situação, não chegam nem perto. Eles nascem em circunstâncias que têm outras provações, outros karmas. Aqueles que nascem em situações factíveis, em que o episódio possa ocorrer, são espíritos que têm uma fragilidade, não que tenham um karma específico, mas são espíritos que trazem uma fragilidade kármica e que podem vir a padecer daquela doença, o que vai se constituir em processo de evolução espiritual. É assim que, trabalhando em oncologia há 13 anos, eu trato câncer de mama com uma droga que 20 miligramas dela custa R$65.000. Mas a pessoa, o paciente, não toma 20 miligramas, ela toma 23, 24, de acordo com o tamanho da pessoa, o que me obriga a comprar um outro frasco de 5 miligramas ao preço de R$15.000. Então, a cada 21 dias, a pessoa consome R$80.000 para o tratamento de ponta do câncer de mama. E alguns vêm a óbito. Quando alguns que não têm acesso a esse medicamento e são tratados no nosso sistema único, em que existe um protocolo pequeno, restrito, de drogas menores, menos potentes para tratar, essas pessoas se curam. Vejam que a distinção não é nossa, não nos pertence. Não que não devamos exercer a nossa cidadania. Não que não devamos exigir regras, leis, punição, justiça para os errados, para os equivocados, para os gananciosos. Não que não devamos exigir leis seguras, compromisso, não é isso. Mas é que o coração daquele que crê, o coração do espírita, entende depois, às vezes, que aconteceu ali um processo, que às vezes não entendemos de pronto, entenderemos mais à frente.
O acidente no circo em Niterói, que morreu, matou 500 a 800, alguns falam até a mais de 1000. O incêndio foi provocado por um tal sujeito chamado Dequinha, que brigou com o patrão, e para se vingar do patrão, ele colocou fogo na lona do circo, e matou 800 pessoas. Podemos imaginar que alguém que porque briga com o patrão, é capaz de matar 800 pessoas? Que Deus é esse? Que pai é esse omisso? Quando um filho ou uma filha sai na noite para a balada, ela sai toda salerosa, toda si. A mãe fica com o coração na mão, diante de uma cidade violenta, 1000 coisas podem acontecer com a sua querida filha. Ela se apronta e nem está aí para o que pode acontecer. A mãe que fica sofrendo. Ela vai se despedir da filha e vê que a filha está com uma bolsinha do lado. É a única coisa que ela leva: batom e o celular. Ela olha para a filha, querendo ir com a filha. Imagina se a mãe vai com a filha para a balada e o coleguinha chega: você trouxe sua mãe, vamos que aconteça alguma coisa. Imagina, gente. A mãe tem vontade de entrar na bolsinha, não é assim? Se miniaturizar a ponto de entrar na bolsinha e ir com ela, porque se ela for, nada acontece com a filha, não é assim que a gente pensa, queridos? Se eu estiver lá, ninguém se aproxima dela. Se eu estiver lá, nada de mal acontece com ela. Papai e mamãe, com todo o respeito que eu tenho ao amor que vocês têm pelos seus filhos, vocês não são maiores do que Deus. Se vocês não podem ir lá na balada cuidar da filha, o que a gente faz? Agora é com o Senhor que é o pai. E deixamos que Ele cuide. E se alguma coisa acontece, é porque Ele tem uma razão, um motivo de ser. É assim que o coração do Espírito um pouco tranquiliza-se, na fé, na certeza de uma lei que é justa, acontece, ainda que a gente não entenda de pronto, ainda que a gente pergunte: mas será que não tinha outro jeito? As coisas acontecem e respiramos paz diante dessas coisas. Meus queridos, a prece, a oração, é uma coisa tão fantástica. A capacidade do ser humano rezar, ela é tão bonita, ela é tão linda, ela é tão dinâmica, ela é tão forte, que não deixem nunca de orar. Porque na oração, quando Deus não pode mudar o destino, Ele nos dá força para encará-lo. É assim que o Espiritismo nos apresenta esse Deus magnânimo, soberbo, justo e bom. Eles se foram. Os meninos da equipe chapecoense, os garotos da Boate Kiss, aqueles meninos do Rio Turvo, aquela quantidade de tios e mães morreram no circo, e outros tantos morrerão. Entretanto, essa doutrina linda se aposta de nós, dizendo que a vida é imortal, que a saudade é a melhor definição que eu achei até hoje. Saudade é o amor que fica. Como é bom a gente chorar pelos que foram, não é mesmo? Como é bom ter lágrimas e poder chorar por alguém que foi caro para nós. Melhor do que não ter por quem chorar. Então saudade é o amor que fica. Ele fica. E diante da certeza que nós temos da vida que não termina nunca, nós nos encontraremos mais cedo ou mais tarde, porque na maioria das vezes, na medida que a vida sobe, os nossos amados vão saindo daqui e vão indo para lá, e nós queremos ir para lá para ficar com eles. É assim, queridos. Uma mensagem às vezes dura, difícil para a gente entender, mas é assim que essa magna, linda, profunda doutrina acomoda as coisas e consegue tranquilizar os nossos corações. Quem sabe não estão eles, os seus amados, as suas amadas que já se foram. Quem sabe não estão eles aqui entre as cadeiras de cada um.
talvez numa cadeira colocada ao lado invisível. Quem sabe não está ele ou ela aqui do nosso lado, do lado de cada um, e querendo gritar dentro do ouvido de cada um de vocês, dizendo: o que ele está falando é certo, eu estou aqui. Ouça o que ele está falando é verdade, eu não morri. Talvez eles estejam fazendo esforço para gritar, porque nós estamos tão surdos, tão incapazes de ouvir, que eles estão gritando: ouça o que ele está falando, eu não estou morto, eu vivo. E eles possivelmente estão falando muito forte e gritando mais ou menos assim: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, podendo seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária. Pensam que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Ouça-o, ele está certo, é verdade. Eu estou vivo, eu estou viva, porque eu sempre soube que eu nunca serei pó. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna a Deus os destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe do batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, queridos.